Boa noite, irmãos. Ele é o justo e o justificador. Nosso texto de hoje, Romanos, capítulo 9, os versos de 30 a 33. Porém, como o texto é pequeno, nós vamos ler a partir do 25, porque aí nós temos o contexto, né? E assim fica mais fácil para entender o nosso texto. Então, Romanos, capítulo 9, verso 25. Diz o texto: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu o que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, Deus dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E o verso 30, que é o nosso texto, diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, nos versículos de 6 a 13, como nós já vimos, o apóstolo Paulo demonstra que a incredulidade e a rejeição do Israel étnico, considerado como um todo, não invalidou a promessa da aliança divina. A promessa dizia respeito à eleição da graça, e isso se concretizou. Nos versículos, como já vimos, de 14 a 18, Paulo defende esse modo de proceder, reconhecendo assim a misericórdia e a soberania de Deus. Nos versículos de 19 a 29, texto da semana passada, ele responde à objeção de que as soberanas determinações de Deus tornam os homens isentos de responsabilidade e culpa. Essa sessão, então, encerra-se com a prova de que o próprio Antigo Testamento e o plano divino ali revelado tinham em vista somente o remanescente como participantes da salvação. Esse remanescente, também referido como a descendência, nos faz retroceder ao verso 8 do texto. Desse modo, assim, podemos ver a unidade de todo o capítulo, de todo o texto, de 6 a 29, e vemos que há uma consideração suprema de Paulo aí em defender o determinismo de Deus e não desconsiderar o exercício livre da sua vontade e fazer assim uma diferenciação que assegura que a divina promessa da aliança jamais deixa de se cumprir. O propósito então eletivo permanece firme, há um remanescente segundo a eleição da graça. Todavia, agora nos versos de 30 a 33, se destaca um novo aspecto da situação que Paulo aborda. A ênfase sobre a questão da soberana vontade de Deus, como nós vimos nos versos anteriores, ela não elimina ou não desconsidera a questão da responsabilidade humana. Esta não são assim incompatíveis, e a responsabilidade humana ou a soberania de Deus, o ato soberano de Deus, não isenta o homem de culpa. Assim sendo, a verdade é que a soberana vontade de Deus não age em oposição a tudo que pertence à esfera da vontade e ação humana. Muito pelo contrário, o que acontece em ambos os campos, ou seja, tanto no campo da soberana vontade de Deus, quanto no campo da vontade humana, estão ligados e acontecem em harmonia, Acontece de maneira harmônica e os dois caminham juntos. Não porque a vontade humana tem algum toque ou algum controle sobre a vontade divina,
Muito pelo contrário. O fato é que Deus, em sua vontade, está preocupado, né? Mesmo que uma vontade soberana e livre, ele se mostra preocupado com os homens, criando assim essa correspondência entre a sua vontade livre e soberana e a vontade do homem, ou quem é o homem e como o homem procede. Assim temos aqui, como alguns comentaristas costumam dizer, uma antinomia, uma aparência de contradição, como diria e tentou explicar e explicou assim o famoso pregador inglês Dr. Lloyd Jones. Nos versos de 6 a 29, Paulo está mostrando que Deus pode salvar quem Ele quer e vai fazer isso, salvar aqueles que Ele quer. Enquanto que nos versos de 30 a 33, que é o que vamos ver hoje, esses versos nos mostram as razões porque qualquer um ou qualquer homem se perde e é condenado. Assim sendo, não temos aqui uma contradição. Paulo não vê essa contradição. Na verdade, apenas são coisas aparentemente opostas, mas que na verdade caminham juntas, caminham harmoniamente, né? E assim sendo, não se opõem. É como também um outro pregador já nos ilustrou, são como as engrenagens de uma mesma máquina, né? Se você já viu as engrenagens ou de um relógio funcionando, você vai perceber que algumas engrenagens, elas têm que se mover em sentido oposto. Assim sendo, elas estão movendo aparentemente, e assim estão se movendo em sentido oposto, mas estão produzindo ou estão sendo usadas, estão trabalhando para um fim único e assim de maneira harmônica. Assim sendo, é a questão da livre e soberana vontade de Deus e a questão da vontade do agir do homem. Assim sendo, a realidade da salvação e a condenação dos homens é algo assim como alguns poderiam ilustrar como os dois lados de uma mesma moeda. Um lado, nós já temos visto, é aquele lado em que Deus salva o pecador pelo princípio da eleição, por sua simples graça, né? Paulo tratou desse assunto até aqui e agora está usando novamente o exemplo dos gentios para ilustrar esse ensino da salvação pela graça, ou seja, ser justificado por fé, como nos ensinou já várias vezes, lá no capítulo 4, no verso 5, ele diz: mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, E continuando então a usar o exemplo agora de Israel, no verso 31, ele buscava, né, como diz o verso, Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Paulo então mostra o outro lado da moeda, ou seja, a responsabilidade do homem em sua própria condenação. E o apóstolo então assim justifica a sua tese, nos mostrando que a questão aí está toda afirmada, tanto daqueles que são eleitos para a salvação, no caso os gentios, como Israel, que não buscava a justiça da maneira correta, e assim não a alcançou, e assim foram condenados. Tanto um lado como o outro, a questão, Paulo finaliza dizendo que a questão está no fato de como tanto uma parte como a outra se relacionaram, tem relação com o Cristo, com o Filho do Justo, com aquele que é o Filho do Justificador, que é Deus. Assim, Paulo vai nos dar aqui no texto 3 verdades conclusivas sobre essa questão que nós precisamos entender e ver no texto para que possamos estar tranquilos como Paulo estava, não supondo ou criando aí uma aparente contradição entre os dois lados desta moeda. A primeira verdade que precisamos ver, está aí no verso de número 30 do nosso texto, é o fato de que Deus é soberano na salvação do pecador. E o verso 30 diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorrem da fé. Agora, na salvação é toda de Deus. Os méritos são todos de Deus, mas falar isso já está ficando até redundante, né? Nós já falamos isso, citamos esse texto, essa frase, né? Esse chavão várias vezes, já falei isso muitas vezes aqui aos irmãos, mas sou obrigado a falar novamente, pois Paulo faz isso novamente, ele é redundante nisso, é sistemático nisso, é repetitivo nessa questão, né?
E para reforçar novamente, agora ele afirma aqui no verso 30 que os gentios não buscavam a justiça. Ele faz alusão ao fato de que esses que são salvos agora por intermédio da soberana vontade de Deus são os mesmos que são descritos no começo da sua carta, no começo da carta que ele traz aqui aos Romanos, como aqueles que viviam suas vidas totalmente alienados de Deus e muitas vezes lutando contra Deus, os mesmos que eram em alguns momentos de suas vidas aqueles que Paulo diz que foram entregues por Deus aos seus próprios desejos malignos. Assim sendo, esses que não buscavam a justiça, esses que estavam totalmente destituídos de todo e qualquer interesse moral, esses que nunca almejaram a justiça e a justificação divinas, esses, ou seja, nós, esses, porém, que em nenhum momento na eternidade passada, aliás, esses que num momento na eternidade passada foram separados por Deus e para Deus, esses então, ou seja, nós, os mais indignos dos pecadores, estes, nós, são agora aqueles, no momento da história, das suas próprias histórias, são chamados por Deus e transformados por Deus em seus filhos, pelo seu exclusivo agir e poder para a sua mais excelsa glória. Assim sendo, aqueles que ninguém daria nada, aqueles que, ao nosso ver, aos olhos humanos, nunca chegariam a encontrar Deus, esses foram encontrados por Deus, para a glória de Deus e salvos por Ele, por sua misericórdia. Porque Ele é o justo e o justificador. Assim vemos agora, precisamos ver a segunda verdade a que o texto nos traz, está aí no verso de número 31 e 32, é o fato de que o homem é o único responsável por sua condenação. E diz o texto, verso 31 e 32, aí citando então o exemplo de Israel. Ele diz, verso 31, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram então na pedra de tropeço. Como Paulo já nos ensinou sobre Israel, Israel tinha muitas vantagens, o oposto dos gentios, que nem sequer contato com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com as verdades, com os oráculos de Deus tinham. Israel tinha muitas vantagens, eles foram confiados a eles os oráculos de Deus, as sagradas letras, tinham o conhecimento da existência de Deus e sabiam como era o seu agir. E mais que isso, eles sabiam como buscar a justiça que vem de Deus. Mas a pergunta que Paulo faz é, então por que fracassaram? Por que não atingiram a justiça que vem da parte de Deus? De maneira significante, a resposta de Paulo aqui não faz qualquer referência ao propósito de Deus conforme a eleição. Pelo contrário, o fracasso de Israel na busca pela justiça é atribuído à sua própria insensatez, no como a buscavam. Assim, eles tinham o conhecimento de como a justiça de Deus deveria ser buscada, mas a desprezaram, tanto o conhecimento como a própria justiça. Por seu próprio orgulho e desejos e interesses pessoais, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Precisamos entender que Deus é justo e é o justificador. Assim sendo, temos aqui também, no verso 33, a terceira verdade que precisamos ter em mente. E diz assim, no verso 33, e a verdade que ele nos passa é que Deus é totalmente justo e não faz acepção de pessoas. Verso 33, então, diz assim, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O mais interessante de tudo aqui no texto e na maneira com que Paulo se expressa é o fato de que ele deixa bem claro que a pedra de tropeço que foi colocada por Deus é a mesma, tanto para os que tropeçam nela e caem, como para aqueles que nela creem. Ou seja, é Cristo. A pedra é a mesma. O como cada lado se relacionou com a pedra é que fez a diferença. O que cada um buscou, o que cada um almejou e alcançou da pedra é o que fez diferença. Então, a pedra de tropeço é a mesma para um lado
quanto para o outro, porque é o mesmo Cristo que foi dado aos gentios e foi rejeitada pelos judeus. Então, a pedra é a mesma. Assim, temos aqui duas lições importantes. Deus é totalmente justo, dando a todos o mesmo Cristo, a mesma pedra. Não era uma outra pedra. O que os gentios receberam e assim aceitaram era Cristo, a pedra de tropeço, a mesma que foi dada a Israel. E por outro lado, vemos que mesmo os eleitos, a princípio, a priori, receberam essa pedra, como Paulo diz aqui no texto, porque o verso 33, Paulo não está falando mais dos judeus, está falando dos que creram nela. E eles também a receberam como uma pedra de tropeço. Pois qual de nós ouvimos a mensagem do Evangelho, não fomos confrontados com o nosso próprio querer, com nossos próprios interesses, com o nosso próprio orgulho, com o nosso próprio senso de busca de justiça própria? Isso tocou também e nos confrontou. Então, a princípio, a pedra Cristo também era uma pedra de tropeço para nós. Assim sendo, quando fomos tocados pelo Espírito Santo, então caiu por terra todo o orgulho, toda a altivez e rendemos-nos ao Rei dos Reis. Então, aquela pedra que era pedra de tropeço, pedra rejeitada pelos construtores, ou seja, por aqueles que trabalham, se tornou para nós a pedra principal e preciosa para os que não trabalham, mas creem naquele que justifica o ímpio. Assim, Deus ele é justo e o justificador, porque não há injustiça da parte de Deus. E quando ele justifica, é um ato soberano dele, que nos alcança por sua misericórdia. Aquela pedra que foi tropeço para alguns, ou seja, alguns bateram a canela e caíram por causa da sua própria altivez, do seu próprio orgulho. Para aqueles que se renderam, foram quebrantados quando ouviram um chamado da parte de Deus e foram assim quebrantados pelo Espírito de Deus, para esses se torna então uma pedra principal, a pedra preciosa. Deus então ele é justo, o justo e o justificador. Deus nos abençoe, tenhamos uma boa semana, que o fato de termos Deus como justo e o nosso justificador possa nos constranger a sempre vivermos para a sua glória. Deus abençoe.